Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um Caminhando com Fé. Esse é nosso espaço semanal de reflexão, de matutação. Eu estava pensando nesses dias, matutando, como costumo dizer, que nós estamos vivendo um momento bastante complicado na vida da igreja. Muito complicado. Não é só por causa da pandemia. A pandemia, é claro, que atingiu as atividades da igreja, da comunidade cristã, atrapalharam bastante toda a pastoral, a evangelização, a missão ficou bastante prejudicada, mas não é só esse o problema, não. Também não é só a questão da secularização do mundo, do relativismo moral que tomou conta de nossa sociedade, de nossa civilização. Nós estamos vivendo momentos difíceis na igreja por conta de uma onda que se levantou contra o Papa Francisco. Por causa de seus pronunciamentos, por causa de suas posições, se levantou dentro da igreja uma onda, um grupo que diz que defende a tradição, mas na realidade acaba se colocando contra o que a igreja procura realizar nesses tempos hoje. Que a igreja é chamada a dar uma resposta clara e direta ao momento que nós estamos vivendo. A igreja do século XXI é a mesma igreja do século I, mas só tem que as respostas que a igreja deve dar hoje, no século XXI, diferem um pouco daquelas respostas que a igreja tinha que dar no século I de nossa existência. O contexto social é outro, a população mundial está distribuída de maneira diferente, existem os apelos culturais permanentes e contemporâneos. Então, essa visão que se tem hoje em dia de uma igreja que caminha para trás, não para trás no sentido de restaurar a tradição legítima, de restaurar os bons costumes que sempre deveram existir na igreja, que a gente viu, que a gente vê hoje, que também foram profundamente solapados e atingidos por comportamento de membros do clero e não do clero, comportamentos lastimáveis, como nós vimos recentemente, essa última denúncia do bispo de Rio Preto. Então, não é só essa questão de voltar a uma tradição dos bons costumes, da ética moral e etc. não. Essa questão de querer fazer com que a igreja recue para um comportamento tradicionalista e não tradicional, tradicionalista, que ofende inclusive o próprio avanço da igreja, que atrapalha o próprio avanço da igreja, causando rachas e causando críticas ao Papa, e afinal de contas, o Papa é o nosso Papa. Acreditamos que ele tenha sido eleito com a assistência do Espírito Santo, não tenha sido simplesmente um joguete político daqueles cardeais que lá reuniram no conclave que o elegeu. Então, eu fico assustado vendo o progresso e o avanço dessas radicalidades ou desse discurso radicalista que está acontecendo, atacando o Papa, que na realidade acabam atacando aquilo que foi o grande ganho da igreja para o século XXI, que foi o Concílio Vaticano II, que aconteceu na metade do século XX, na segunda metade do século XX, e que na realidade realizou aquilo que o Papa João XXIII, que o convocou, realizou aquilo que o Papa João XXIII queria, que era o adornamento da igreja, ou seja, a atualização da igreja, colocar a igreja em marcha, colocar a igreja atuando na realidade moderno, na atualidade contemporânea. Para isso está aí as grandes encíclicas, os grandes documentos da igreja, Lumen Gentium, que estabelece essa visão da igreja como comunidade, como um ministério leigo dentro da igreja, a abertura da igreja ao mundo, a visão da igreja para o homem moderno através da Gaudium et Spes, uma grande reforma bíblica através da Dei Verbum. Então nós temos um concílio que preparou a igreja para o século XXI, preparou a igreja para dar uma resposta atual. E o Papa tem procurado estabelecer esse concílio, fazer com que esse concílio seja realmente aceito e seja recepcionado na igreja. E esses grupos de direita, de extrema direita, de ultradireita, num conservadorismo, não falo conservador, volto a dizer, que se diz respeito ao respeito das grandes tradições, mas esse conservadorismo de querer que a igreja funcione como era a igreja do século XVIII, do século XIX, do século XV, ou a igreja pré-concílio de Trento, que ocorreu no século XVI.
Então é assustador isso que a gente tem visto. Alguns sites, alguns pronunciamentos, algumas postagens que atacam o Papa e acabam dividindo a igreja, acabam rachando a igreja. E parece que nós estamos na iminência de uma divisão da igreja novamente, tão terrível que nós já suportamos na reforma luterana, ou na pretensa reforma luterana, porque foi um cisma, foi um racha, foi uma divisão e não uma reforma. Porque a igreja permanece, a igreja de Cristo permanece. Nós sofremos aquele trauma de Lutero, de Calvino, de Henrique VIII, e agora parece que nós estamos caminhando para uma outra divisão daqueles que são chamados liberais avançados e daqueles que são tradicionalistas, que se chamam os verdadeiros cristãos. Eu ouvi esses dias um pronunciamento num desses sites, o protagonista do site falava assim, a falsa igreja de Bergoglio. Não é Bergoglio, é Papa Francisco. E falsa igreja, que falsa igreja? Falsa igreja é aquela que pretende se levantar contra a igreja de Francisco, que é a igreja verdadeira, que é a igreja de Cristo, e sobre ela e contra ela as portas do inferno não vão prevalecer. Então, essa corrente tradicionalista que tem entrado, esse discurso tradicionalista que tem entrado na igreja, assusta porque promove a separação, promove a quebra da unidade, aquilo que Jesus Cristo queria tanto e rezou. A sua última oração, que nós encontramos em João no capítulo 17, pede isso, que sejam um, como Ele e o Pai são um, que a unidade se estabeleça entre nós, não uma uniformidade, mas uma unidade de comunhão, de coração, de amor, de caridade, que isso se estabeleça, e esse é o sinal dos cristãos no mundo. O sinal dos cristãos no mundo é a unidade, o sinal do cristão no mundo é a comunhão fraterna, esse é o sinal cristão, que nós vemos desde o começo da história da igreja, que assustava os pagãos, que chegava a causar medo até em alguns da união, da comunhão, da parceria, da irmandade, da fraternidade, e essa unidade parece estar sendo quebrada. Nos tornamos inimigos um dos outros, incapazes de um diálogo frutífero, de um diálogo bom, de um diálogo fraterno. Existem diferentes opiniões, mas isso não pode gerar de maneira nenhuma a ruptura como tem gerado. O último capítulo desse drama foi o moto próprio do Papa Francisco, chamado Guardiões da Tradição, ou seja, guardião da tradição litúrgica que orienta a questão do rito romano como extraordinário. Existem diversos ritos litúrgicos dentro da Igreja Latina, né? São vários. O mais comum é o ritual romano, que acontece em duas formas, a forma ordinária, que é a mais comum, e a forma extraordinária, que é a liturgia do Papa Pio V, ou a missa tridentina. E aí o Papa, no artigo 2º do moto próprio, guardião da tradição, o Papa fala que, no 2º artigo, fala que para evitar os abusos que estavam acontecendo. Portanto, a oração da missa, ou a celebração da missa em latim no rito tradicional do Papa Pio V, estava causando abusos, está sendo utilizado como abusos, como afronta à igreja, como afronta à comunhão da igreja. E o Papa, na sua função de Papa, porque é para isso que o Papa está aí, para servir de sinal de comunhão de todos na igreja, o Papa, percebendo que essa corrente estava indo para um caminho que era de abuso, pediu que esse rito fosse celebrado em ocasiões especiais, que não fosse feito nas paróquias, nas sedes paroquiais e nas sedes de diocese, mas que fossem regulamentados pelos bispos, para os grupos antigos que já celebravam, não permitindo a abertura de novos grupos de missa tradicional em latim, e que fosse feito em igrejas e capelas destinadas para isso, e que fosse somente para aqueles grupos. Isso causou, levantou uma celeuma danada, falando que o Papa estava proibindo a celebração de missa, falando que o Papa estava criando embaraços. É de assustar. A gente fica olhando um mundo que precisa hoje, mais do que nunca, da presença de cristãos.
e precisa mais do que nunca do testemunho de unidade de nós, os cristãos, que precisa mais do que nunca de uma pregação profética que possa arrancar o homem desse lamaçal que ele se meteu. Um anúncio esperançoso para um futuro que o Senhor nos aguarda e que parece que está escondido por tantas desventuras que temos passado. Um momento que a humanidade mais precisa da igreja, a igreja se mete numa briga intestina por formas e não por conteúdos. Porque a missa é celebrada em latim, de costa para o povo, é a mesma missa celebrada em português, em vernáculo, de frente para o povo. Porque o que importa é a celebração da Eucaristia, o que importa é o memorial do sacrifício, o que importa é o conteúdo, a forma é secundária. E ficamos brigando por essa forma. O Cristo, a hóstia consagrada da missa em latim é a mesma hóstia consagrada numa missa em vernáculo. E é isso que interessa. O resto é acidente, fica se discutindo, né, essas coisas acidentais e não aquilo que é essencial, que é a profissão de fé, que é a celebração memorial, que é fazer a memória daquilo que Cristo realizou por nós na cruz. Então é de se assustar nesse momento. E para essa discussão que não vai levar a nada, esses escândalos sucessivos que atingem a igreja, quebrando violentamente a sua credibilidade, fazendo com que a igreja também se torne muito semelhante ao mundo, não sendo mais uma luz que ilumina aqueles que caminham nas trevas. Vivemos um momento muito difícil. Eu penso que nós temos que rezar pela nossa igreja, rezar pelos nossos padres, rezar pelos nossos bispos, rezar pelo Papa, que enfrenta dificuldades dentro da igreja, rezar pela igreja, para que ela possa realizar aquilo que o Senhor determinou que ela realizasse nesses tempos, enquanto aguardamos a sua vinda gloriosa, para que a igreja saiba dar uma resposta adequada a esse tempo. Que ela não traia os valores evangélicos, mas abrace as necessidades do homem, que ela não negue a verdade e não se relativize, mas pregue a necessidade de se crer, de uma fé autêntica e verdadeira que possa nos levar para uma vida de santidade. E que a igreja realmente faça seu papel. É claro que vai fazer, porque existe uma assistência do Espírito Santo, existe uma promessa de Deus que a garante e que faz com que ela caminhe, e caminhou nesses séculos todos a vida da humanidade. Mas passamos alguns momentos tristes, como já passou em outras épocas, mas somos nós que estamos vivendo esses tempos agora. Por isso, meu irmão e minha irmã que está conosco nesse Caminhando com Fé, peço que você reze uma Ave Maria, um Pai Nosso hoje pela igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelo clero, para que eles possam nos dirigir de maneira correta, de maneira clara nos caminhos do Senhor. Reze pela sua igreja, pela nossa igreja, reze pelos leigos engajados, aqueles que ainda não se engajaram para que se engajem, pelo ministério leigo presente na igreja, para que sejamos corajosos em testemunhar na vida cotidiana, na vida secular, os valores do Evangelho. Reze essa semana. Nós estamos publicando o nosso Caminhando com Fé na segunda-feira. Faça dessa semana uma semana de oração pela igreja de leigos e clero, pela igreja inserida no mundo, por essa igreja que ainda traz em si as feridas de Cristo crucificado, mais do que nunca. Irmão, minha irmã, reze pela igreja. Nós somos igreja. Estamos no mundo para ser sal, luz e fermento. Vamos fazer isso. Vamos corresponder à nossa vocação batismal, assumindo o nosso papel de ser no mundo aquilo que o Senhor nos determinou ser, testemunhas dele, para que o mundo seja melhor e seja salvo. Uma boa semana. Fique com Deus. Reze pela igreja, reze por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.